A gente começa o nosso Correio Manhã dizendo o seguinte: 30 anos de prisão em regime fechado. Essa foi a sentença dada pela Justiça a Eliane Nunes da Silva. Essa mulher que vocês estão vendo ali. A mulher que matou a própria filha, a pequena Júlia Cavalcante. A menina de apenas 1 aninho, gente. Esse anjinho que vocês estão vendo na tela. Ela foi morta com 26 facadas, dentro do próprio berço. E o motivo? Eliane queria se vingar do ex-marido. Glaucinha, vem para cá, por favor, Glaucinha. Glaucinha está aqui no estúdio junto comigo hoje. Corta para a gente aqui. Pode deixar aquela imagem na tela. Primeiro, bom dia para você, Glaucinha. Bem-vinda aqui ao estúdio. A Glaucinha que está nesse caso desde o começo, desde o início, e inclusive acompanhou ontem a maior parte desse julgamento e comenta agora para a gente detalhes, principalmente desse resultado e também falar um pouco da sua reação, porque 30 anos já esperava a pena máxima, Glaucinha, para um crime tão cruel como esse, e pensar mais, que a criança que levou 26 facadas, ela não morreu de imediato. Não. Ela foi morrendo aos pouquinhos. A mãe deixou a menina agonizando e foi para a delegacia. Glaucinha do céu, é de cortar o coração. Bom dia mais uma vez, viu? Bem-vinda. Olá, bom dia, João. Bom dia a todos que estão em casa. João, ontem foi um dos momentos mais difíceis para mim, porque, como você disse, eu acompanhei todo esse caso desde o início. E na hora que você está fazendo a matéria, quando tudo acontece, você não sabe os detalhes. E ao longo do inquérito, da investigação, é que tudo vai sendo montado, esse quebra-cabeça, para no final a gente ver no julgamento como é que tudo se encaixa nessa história. No dia que eu cheguei para fazer essa matéria, o pai da pequena Júlia estava chegando na central de polícia. Ele veio num carro da polícia. Por quê? Porque ele fazia moto aplicativo. Saiu de casa nesse dia, no dia 26 de outubro de 2023, para trabalhar. Quando chegou embaixo do prédio, ele mandou uma mensagem para a Eliana, dizendo para ela que não dava mais certo o relacionamento, porque ele dizia que ela era uma pessoa possessiva, muito ciumenta, e ele não estava mais aguentando essa situação. Com medo, de acordo com ele, de dizer frente a frente, olhando para ela, e a pequena Júlia vê tudo o que ia acontecer, porque ele temia a reação dessa companheira dele. Ou seja, para poupar ali um clima ruim na frente da filha, ele decidiu mandar mensagem. Isso, e ele já tinha um relacionamento de 6 anos, os dois. O que acontece? Ele manda essa mensagem. A partir daí, a Eliana começa a mandar mensagens para ele também. Por quê? Porque na cabeça dela, como ela disse ontem no julgamento, eles já tinham terminado várias vezes. E sempre ele terminava por mensagens. E ela conseguia trazer ele de volta conversando. Ela achou que essa seria mais uma daquelas situações. Só que não foi. Dessa vez ele colocou um ponto final. Ele colocou um ponto final. E ele passou a não querer mais responder. Ela foi fazer o trabalho dele. Mas, gente, quando ele bloqueia ela... Ele chegou a bloqueá-la, então, de tanta mensagem que ela mandou para ele. Foi, aí quando ele bloqueou, aí ela disse que ficou sem chão, sem nada. Transtornada, e revoltada? Aí ela não conta que ficou revoltada, nada disso. Ela disse que a partir daí não sabe mais o que aconteceu. Ficou cega. Aí pegou a faca, que esse momento foi bem difícil, a gente vê tudo isso, porque eu não tinha ideia que faca era. E quando ele mostrou lá, o promotor de justiça mostrou aquela faca, a faca peixeira, que vocês estão vendo em casa. Dentro da embalagem. Isso, dentro da embalagem, essa faca aí. Essa faca foi enfiada, gente, 26 vezes na pequena Júlia. Júlia estava só de fraldas no berço. Ela ainda estava com um lacinho no cabelo também, quando a gente vê assim, e a gente descreve, vendo ontem tudo o que ele dizia, você fica passando um filme na sua cabeça de terror, sabe? Porque a criança, de acordo com a perícia, a criança estava no berço, Eliane se encostou no berço, e começou a dar as facadas. Os golpes. Ela começou a dar facadas na criança, muitas dessas facadas pegaram aqui.
e 2 no pescoço. Meu Deus. Depois, o que é que a Eliane faz? A Eliane deixa a faca do lado do corpo, pega a bolsa, vai embora, pega um ônibus e vai para a delegacia. A gente separou, Glaucinha, o momento em que a juíza, a Ilzia Fabiana Borges Carrilho, ela leu a sentença, inclusive, condenando a mãe da pequena Júlia. Vamos ver esse trechinho na tela. O pai perdeu sua única filha, os avós perderam uma neta e, juntamente com essas perdas, 2 famílias terão que suportar, pelo resto de suas vidas, o trauma da violência, o aborto de forma abrupta de um sonho de ver uma criança crescer e prosperar. Fixo a pena base em 17 anos de reclusão. Em segunda fase, presente as agravantes dos crimes cometidos por meio cruel e contra criança, capituladas no artigo 61, inciso 2, alíneas D e H do CP, agrava a pena base aplicada em 1 ano para cada agravante, caracterizada a atenuante da confissão espontânea perante a autoridade, a autoria do crime, exposta no artigo 65, inciso 3, a linha D do CP, atenua a pena aplicada em 1 ano. Na terceira fase da fixação da pena, ausentes causas de diminuição da pena, mas estando presente a causa de aumento contida no artigo 121, parágrafo 2º, B, inciso 2 do Código Penal, aumento a pena até então aplicada em 2/3, para torná-la definitiva em 30 anos de reclusão. Ou seja, Glaucinha, por ser um crime tão cruel, uma pena dessa já era esperada. Já, essa pena já era esperada ontem, porque eu cheguei às 9h30, quando começou o julgamento. Inclusive, a Eliane estava chorando o tempo todo. Ela chegou, como ela já é uma presa, ela já veio acompanhada já dos policiais penais, ela ficou entre eles, mas ao tempo todo, vocês estão vendo a imagem, ela ficou de cabeça baixa e chorava muito, porque primeiro é lido todo o resumo do caso pela juíza, para depois começar a ouvir as testemunhas. E aí a gente já esperava por isso, porque no decorrer de todo esse julgamento, foram mostradas as fotos da pequena Júlia para o corpo de jurados, que era formado por 5 homens e 2 mulheres. E quando eles viram as fotos, eu vi como eles ficaram. Então eu pensei, eu creio que eles vão sim dar a pena máxima para ela, por conta de toda a história que foi contada, com riqueza de detalhes e também de provas que mostravam tudo aquilo que aconteceu. Porque, inclusive, foi mostrado que no dia da audiência de custódia, que é aquela que acontece depois que você é preso, para que o juiz saiba se a prisão foi feita de forma legal, se você sofreu alguma coisa, a Eliane, quando chegou lá, ela não demonstrou nenhum arrependimento na audiência de custódia. E depois, na audiência de instrução, que é aquela onde a juíza escuta para saber se ela vai para a júri popular, escuta tudo, os advogados, então ela também não mostrou. Então, tudo isso foi mostrado naquela hora do julgamento e tudo ficou ali, né? As pessoas ficaram observando. E o promotor, inclusive, Glaucinha, do caso, ele falou sobre o resultado dessa sentença e disse que a justiça disse que foi justa essa condenação de 30 anos. Vamos ver o que o promotor disse. A sentença, ao meu ver, foi justa, 30 anos de reclusão em regime fechado. Todas as qualificadoras pedidas pelo Ministério Público e reconhecidas na pronúncia foram acolhidas pelo Conselho de Sentença. A torpeza do delito, a crueldade na execução, a impossibilidade de defesa, o aumento de pena previsto no parágrafo 2º do artigo 121, que é o crime praticado por o ascendente, no caso a mãe, e a agravante prevista no artigo 661, que é o crime praticado contra a filha. Então, o que foi exposto pelo Ministério Público na denúncia e reconhecido na pronúncia foram reconhecidos pelo Conselho de Sentença e a jurada, e a juíza aplicou a pena dentro do patamar previsto no artigo 59 do Código de Processo Penal. Pois é, João, e o advogado de defesa da mãe da criança, ele disse que pretende recorrer da decisão, é o papel dele, né? Vamos ver. Nós vamos analisar a possibilidade de recurso, não no que diz respeito ao sentido de condenatório, mas no que diz respeito à dosimetria da pena.
uma vez que a exposição apresentada pela juíza, nobre juíza, presidente de muita competência, houve por parte da defesa o entendimento de que há um exagero na valoração das circunstâncias judiciais, uma vez que houve a presença das qualificadoras, então as qualificadoras por si só já aumentam a pena, já há um significativo impacto na dosimetria da pena, então entende a defesa que há uma necessidade de revisão dessa dosimetria, uma vez que a pena de 30 anos fica acima daquela expectativa trabalhada pela própria defesa. Agora é lutar, porque ele é o advogado de defesa, vai tentar reduzir essa pena. Agora, durante o julgamento, João, que eu acompanhei, a Eliane Nunes da Silva disse que não lembrava de nada, todas as vezes que a juíza perguntou, e que se arrependia de ter matado a filha. Inclusive, ela disse que se arrependia do fundo do coração, chorando muito. Isso, claro, depois de 8 meses, pode sim ter acontecido, né? Caiu a ficha, claro, né? caiu a ficha. Vamos ver. Veja só. De uma besteira assim, eu só fiz reclamar com ele, não brigou. Qual é a besteira? Qual foi a besteira? De um negócio assim de sorvete. Ele disse Pote, que ia, isso, que ele disse que ia cortar pra botar na moto. E eu reclamei, só foi isso. Aí daí ele saiu de casa. Eles chegaram a brigar por conta disso? Não, Ele saiu sem dizer nada. foi. Depois foi que ele mandou as mensagens. Eu comecei a entrar em desespero e depois Tentou falar com o Felipe? tentei. Ligação, Liguei mensagem? várias vezes, fiquei pedindo, implorando assim para ele atender ou me responder. E em que momento a senhora resolveu pegar a faca? Depois que eu fiquei em desespero. Qual a intenção que a senhora teve quando pegou essa faca? Todos os dias assim eu me pergunto por que isso aconteceu na minha vida e como. Porque não foi por vingança, eu sempre tratei minha filha bem, eu sempre cuidei dela bem, com amor, com carinho. Então a senhora confirma que efetuou golpes de faca, de arma branca na sua filha. A senhora se recorda quantas perfurações, quantos golpes de faca peixeira a senhora efetuou? Não, A senhora se recorda em que locais do corpo a senhora golpeou a criança? não, A senhora se recorda do momento que a senhora parou de golpear a criança? me arrependo assim do fundo do meu coração. Eu me arrependo de verdade. De verdade. De verdade, assim. A senhora sabe a causa morte da criança? Ela sangrou até morrer. Isso dói assim todos os dias. E me pergunto se isso aconteceu mesmo, de eu ter feito isso. E que eu me arrependo demais, demais, demais. No fundo do meu coração, eu queria poder voltar atrás e fazer tudo diferente e que ela estivesse nos meus braços. A senhora sabe a causa morte da criança? Ela sangrou até morrer. O choro agora, o arrependimento, Glaucinha, você acha que era de alguma forma para tocar o coração ali dos jurados, Glaucinha? Eu não sei te dizer se era para tocar o coração dos jurados. O que eu entendi é que ela queria mostrar que podia ter uma recuperação, que ela podia ter uma pena menor, porque ela estava sentindo uma dor tão grande naquele momento, entendeu? Eu vi assim, porque como ela, no dia que ela chegou também na delegacia, até os agentes, eles ficaram admirados, porque eles não acreditaram. Ela chegou e disse, eu matei minha filha. Simplesmente E aí eles assim. disseram, vamos na casa dela, saber se é verdade, se é mentira. Depois ela não demonstra nada disso nas 2 vezes que teve o contato com a justiça. E eu queria fazer aqui, eu queria abrir um parêntese para dizer para você o que foi essa briga. Entre Sim, ela e Felipe. o que aconteceu nessa briga? Eles dois acordaram e ele pegou uma caixa de sorvete, foi cortar a caixa de sorvete para colocar, protegendo o celular na moto. Sim, para fazer aquela proteção no celular, tá? Isso, ela não gostou. E aí começou essa discussão, Felipe, que já estava por aqui, decidiu que não ia mais ficar com ela.
foi uma caixa de sorvete que fez tudo isso. Naquele momento, o pingo d'água que mais um motivo, né? esborrou naquela hora, entendeu? E assim, a pequena Júlia, gente, ela tinha entre 8 e 10 quilos. Ela era mais ou menos desse tamanho. Bebezão. Ela era um bebezão, entendeu? Era uma criança muito querida, que, como o pai disse, acabou com a vida dele, acabou com tudo. E por falar do pai, Glaucinho, o pai da pequena Júlia, ele não mora mais aqui na Paraíba, ele foi ouvido no julgamento por chamada de vídeo. Ele disse que Eliane era uma mulher muito ciumenta, como você falou, o que sempre gerava brigas entre o casal, esse ciúme, essa possessão. Ele disse que um pote de sorvete, como você contou agora, teria sido motivo de toda a briga que terminou com esse crime frio e cruel. Deixa eu ver. Ela tinha ciúme de tudo, de todos, inclusive de trabalho, de qualquer coisa ela tinha ciúme. Compreendo. E isso gerava desconforto para o senhor, gerou brigas para o casal? Bastantes brigas, nada assim de gritaria, mas desconfortos, brigas, desentendimentos, muitos ao decorrer do relacionamento. Quando Eliane engravidou e a bebezinha nasceu, Júlia nasceu, o temperamento de Eliane mudou? Ela começou a ficar mais ciumenta. Como era o tratamento da mãe com a filha? Ela era uma mãe cuidadosa, zelosa, como era? Na convivência que eu tive com ela, na minha frente, do meu lado, ela era sim uma mãe carinhosa, tratava muito bem a filha. O que acontecia por trás de mim eu não tenho como falar. Antes ela era uma pessoa possessiva, mas ela não demonstrava muito ao pessoal. Quando ela teve a Júlia, ela ficou totalmente mudada. Ela tinha crise de ciúme na frente de todo mundo, criava atritos com todo mundo, brigava com quase todo mundo. Ela viu que Júlia tirou a atenção dela um pouco e eu acho que isso fez ela se descontrolar um pouco. Não sei explicar muito bem o que aconteceu para ela chegar a um ato tão covarde. O que foi que aconteceu no dia do fato que culminou com a morte da criança? Eu já estava bastante esgotado por tantas brigas e a gente acordou e ela brigou por mais um motivo de um pote que eu peguei para cortar, para usar num suporte de celular na moto para não bater sol. E ela surtou por causa disso. Saí pro trabalho e decidi terminar por mensagem justamente por causa desse temperamento dela. O senhor não queria um enfrentamento? De enfrentamento, de possessividade. E eu não queria dar um desgaste emocional à minha filha de ver uma cena dessa. O senhor já tinha alertado a ela que queria se separar? Sim, eu sempre dizia, se você continuar nesse ritmo, vamos chegar a uma separação. Mas não houve mudança de comportamento? Não, só pioras. Quando a Eliane recebeu a mensagem, qual foi a reação dela? Ela me ligava muito e pedia para eu voltar para casa falando que estava nervosa. E eu estava em uma corrida. O senhor chegou a atender essas chamadas? Não, porque eu estava trabalhando, estava em volta com passageiro. Então, para não me descontar e não perder a atenção no trânsito, eu tive que bloquear ela porque a insistência de ligações e mensagens era frequente. Ela tirou a coisa que era mais importante na minha vida, que era minha filha. Com todo o ocorrido, o que é que o senhor pode dizer assim que perdeu na sua vida? Perdi tudo. Eu tudo que eu tinha ajuda. Foi o momento que eu fui mais feliz da minha vida. E ela foi tirada de mim de uma forma muito covarde. Que tristeza, depoimento muito forte, né, Glaucinho? Pois é, a dor do Felipe, ela vem desde o dia, né, e parece que não passa de jeito nenhum. Uma ferida que nunca vai cicatrizar, né?
E a gente sabe que ela recebeu a sentença, 30 anos. mas o advogado ainda vai recorrer, então a gente ainda pode ter um capítulo dessa história. Mais um. Agora eu vou só dizer mais uma coisa, que como a juíza perguntou a ela se ela, depois que teve o bebê, porque é muito comum a mulher ter algum problema emocional, às vezes isso Depressão, acontece, algo parecido. depressão pós-parto, a juíza perguntou para ela, ela disse que não sentiu nada de diferente depois que teve a pequena Júlia. E aí foi pedido também um laudo do psiquiatra forense, e ele atesta que a Eliane, ela não tem nenhuma doença mental. Nenhum problema então, psicológico. ela é sã, ela não tem nenhum problema. Quando ela cometeu este crime, ela não estava com depressão, ela não estava com nada. Ela estava, como eles dizem, com o poder das faculdades mentais intacto, sem nenhum problema. O que prova que ela fez isso realmente por vingança. Por vingança. Glaucinha, obrigado. Obrigada, viu? João. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, Glaucinha. Obrigada, querido. Valeu, Tchau, viu? gente.